gostaria de ouvir do Dr. Flávio Bossetti, o responsável pela UTI de Matão, o responsável por esses atendimentos, qual é a real situação do hospital nesse momento. Traz um panorama para nós, por favor, doutor Flávio Bossetti. Bom dia. Alex, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar participando aí com vocês e novamente queria pedir desculpas pela demora no retorno. Mas é que a nossa rotina realmente está bem complicada em decorrência da pandemia. Olha, Alex, como eu já disse inúmeras outras vezes, o momento que a gente está atravessando agora, sem sombra de dúvidas e com toda certeza, é o pior desde que a pandemia foi deflagrada há cerca de um ano atrás. Essa segunda onda, que começou principalmente depois do fim do ano aí, veio com muita força. Observamos aí uma explosão do número de casos, um aumento significativo aí de casos novos, da taxa de contágio, principalmente nessas últimas 6, 8 semanas. Vamos dizer que não só aqui, mas um reflexo de toda a região. Muitos puderam acompanhar aí a situação dramática de Araraquara nesses últimos dias, onde um colapso total do sistema de saúde aconteceu. Felizmente melhorou um pouco agora, mas Matão não está muito diferente disso. Essa explosão do número de casos, como eu falei, refletiu diretamente aí no número de internações hospitalares, tanto em enfermarias quanto na UTI. Números recordes foram batidos, como você mesmo disse, atingindo aí o pico de 57 pacientes internados. E na UTI, praticamente aí há quase 20 dias, os seus 18 leitos ocupados. Toda a oferta, toda a capacidade de recurso esgotada, com pacientes com formas graves de Covid-19, o que fez com que o hospital tivesse que lançar mão de um plano de contingência, no qual leitos de UTI foram improvisados no centro cirúrgico, e para isso necessário a suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos. Além disso, um fato que deve ser citado, um fato real, é que a doença está se comportando de maneira diferente nessa segunda onda. A gente tem vamos dizer assim, uma característica nova dentro de uma doença nova. E o que chamou a nossa atenção foi principalmente duas coisas. Primeiro, a mudança da faixa etária cometida. Mais da metade dos pacientes hoje internados são pacientes com idade abaixo de 50 anos. Alguns deles entre 30 e 40 anos e outros abaixo de 30 anos, sem comorbidades, sem problemas de saúde. E segunda coisa, a agressividade da doença. É uma doença que tem, nas suas formas moderadas e graves, complicado mais rapidamente. O paciente ele caminha para uma fase inflamatória que até na primeira onda se iniciava em torno do 7º, 8º dia. Hoje a gente está observando o paciente já no 5º dia evoluir para essa fase inflamatória. E uma fase inflamatória que dura mais do que os casos que evoluíam dessa forma na primeira onda. Geralmente com 14 dias a gente esperava uma melhora desse contexto inflamatório, mas agora a gente observa que esse período se estende. Tenho visto pacientes piorando, indo para a UTI no 17º, 18º dia, o que chama muito a nossa atenção. E nesse perfil novo, uma resposta pobre, uma resposta frustra aos tratamentos disponíveis que a ciência nos coloca aí como benefícios, como tratamentos que têm benefício no Covid, mas, como eu disse,
a resposta muitas vezes nos desanima. Então, consequentemente, os pacientes que têm complicado, que têm evoluído para formas graves, principalmente aqueles com disfunções de múltiplos órgãos, né? Aqueles que são entubados, aqueles que evoluem com insuficiência renal aguda, aqueles que desenvolvem um colapso circulatório, a mortalidade desses pacientes beira 100%. Então, acho que todo cuidado é pouco, frente a esse novo cenário que a gente está observando. Os cuidados devem ser redobrados, como a gente já falou e vem falando, né? Justamente porque a gente está diante de uma doença mais imprevisível do que o ano passado. A gente não pode prever quem vai complicar ou não. Claro que a grande maioria ainda dos pacientes, eles evoluem com formas leves, né? Mas 20% caminha para as formas moderadas e graves. E esses caminham para formas moderadas e graves. A imprevisibilidade da doença é algo assustador. Complementando a resposta anterior, Alex, a justificativa dessa alteração de apresentação, de comportamento e das características da doença da Covid-19 nessa segunda onda que eu citei, está relacionada provavelmente à circulação de uma nova variante aqui na cidade. Tenho muita dúvida em dizer isso, mesmo não tendo ainda a confirmação laboratorial desse fato. Porém, a gente sabe que na cidade vizinha, Araraquara, a variante P1 foi isolada, ela foi responsável aí pelo que disseram, né, por mais de 70% dos casos nessa segunda onda explosiva que aconteceu lá. E com certeza, e até por bom senso, pela proximidade física das duas cidades, pela circulação de pessoas entre os dois municípios, essa variante chegou aqui em Matão. E com certeza resultou aí nessas alterações que a gente já falou. E o que eu posso dizer é que o Covid-19 nesse momento deixou de ser uma doença de idoso com problema de saúde, como aparentemente era na onda anterior, na primeira onda. Então, os pacientes jovens afetados por formas graves estão sendo frequentes, pacientes sem problemas de saúde acometidos por formas moderadas e graves está sendo frequente e, consequentemente, temos observado óbitos de pacientes jovens, óbitos de pacientes com idade entre 20 e 30 anos e 30 a 40 anos. Então, o estigma de doença de idoso já caiu por terra e, nesse momento, posso falar com toda certeza que todo mundo corre risco. Ninguém mais está a salvo de ser acometido por essa doença e evoluir com formas graves. Então, volto a dizer, volto a afirmar que todo cuidado é pouco, porque independentemente da faixa etária, todos estão sujeitos a serem infectados pelo SARS-CoV-2. É o que a gente sempre está falando aqui, viu, doutor? A gente sempre está alertando para essa situação, mas um médico intensivista que está à frente da UTI, que está no dia a dia, mais do que 24 horas em muitos momentos, né, cuidando desses pacientes, essa palavra tem peso, né? Essa palavra acaba coroando, né, afirmando tudo que a gente vem alertando aqui durante todos esses dias, né? Hoje o vírus, portanto, não tem mais idade, né? Para situações mais graves. As pessoas mais jovens estão falecendo. Dr. Flávio Bossetti, estou entrevistando o Dr. Flávio Bossetti, intensivista do Hospital Carlos Fernando Malzone, responsável pela UTI. Qual que é a atual situação do hospital hoje em receber pacientes? Qual a atual situação também de insumos, medicamentos? Como que está essa situação hoje no Hospital de Matão, doutor? Desde que a pandemia se iniciou, Alex, o hospital veio se estruturando, veio se preparando, veio se precavendo para esse momento que a gente chegou, para esse momento que a gente está.
com uma demanda cada vez maior para leitos tanto de enfermaria quanto de UTI para pacientes aí com formas moderadas e graves de Covid-19. Houve uma necessidade de expansão dos nossos serviços, dos nossos recursos, até mesmo pela própria solicitação da DRS, frente aí à crise regional, frente aí à explosão de casos em toda a região. E então a gente expandiu para 30 leitos de enfermaria SUS e mais 13 oficiais de leitos de UTI destinados aos pacientes com formas graves. Porém, no caso específico da UTI, a necessidade e a demanda de pacientes graves superou a nossa oferta. Começamos a usar leitos extras, né, e atingimos aí 18 leitos em termos de capacidade máxima na UTI Covid-1. Uma vez esgotado, então, esses recursos, não houve outra saída a não ser lançar mão de um plano de contingência, como eu já citei, onde foram improvisados leitos de UTI no centro cirúrgico e, com isso, foram suspensos os procedimentos cirúrgicos eletivos para que nenhuma tonense ficasse sem assistência caso evoluísse com formas graves e necessidade de recursos intensivos. No caso das enfermarias, a gente ainda tem leito disponível. Os números de ontem giravam em torno de 60% de ocupação SUS. Hoje eu ainda não vi esses números, mas mesmo tendo esses leitos, a gente não pode esquecer que uma vez esses leitos todos ocupados, uma porcentagem desses pacientes irão necessitar de UTI. E nesse momento a nossa UTI, tanto a UTI Covid-1 quanto a UTI Covid-2, assim a gente está chamando esse plano de contingência, está praticamente aí com seu limite operacional esgotado. Ainda ontem restavam 2 leitos na UTI do centro cirúrgico. Então, quer dizer, o risco de colapso como um todo é iminente se os números continuarem aí crescendo dessa forma, se a velocidade de transmissão não for reduzida aí nos próximos dias, e por isso todo o empenho que a gente vem pedindo da população aí nas medidas de isolamento para que a gente consiga dar uma freada aí na evolução de todo esse caos que está acontecendo. Dr. Flávio Bossetti, intensivista do Hospital Carlos Fernando Malzone. O doutor, em alguns momentos ultrapassou 100%, vai e volta, sempre está ultrapassando 100% de leitos, né? Ou seja, ultrapassando os leitos disponíveis para essa situação, né? Como que fica o hospital, como está a situação do hospital em relação à mão de obra, em relação a contratações, né? É o suficiente o que tem hoje? Tem mão de obra para poder trazer para o município? Como que está essa situação? Porque assim, a partir do momento que precisa de leitos, né, está em busca de novos leitos, isso quer dizer que a demanda está crescendo, enfim, né? E essa mão de obra, como fica? Essa pergunta é muito importante, Alex, porque além de um colapso de recursos estruturais, de um colapso de recursos físicos, a gente está se deparando de maneira concomitante com um colapso de recursos humanos. Colapso de recursos humanos porque o paciente COVID, principalmente os pacientes com formas graves da doença, necessitam de um cuidado altamente especializado. A gente sabe que o paciente COVID inaugurou um novo capítulo na medicina intensiva, uma complexidade aí extremamente alta e que depende de mão de obra capacitada e treinada para essa finalidade, ou os desfechos, né, os resultados dos cuidados podem ser bem piores do que a gente observa. Não tenho muita dúvida em dizer que
muitos pacientes perderam sua vida por cuidados inadequados. Então, fazendo até um paralelo, se a gente fosse pensar que um Airbus A380 na mão de um piloto de monomotor é um prenúncio de tragédia, da mesma forma que um paciente complexo, na sua forma mais grave de Covid-19, na mão de um profissional que não está habilitado para lidar com esse tipo de cenário, também é um prenúncio de tragédia. Então, existe uma escassez muito grande nesse sentido, a gente não consegue encontrar médicos, isso inclusive gera aí horas intermináveis de plantão para um mesmo profissional, a gente não consegue encontrar fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem com essa formação voltada para a terapia intensiva. E então, por isso que eu digo que a abertura de novos leitos, principalmente novos leitos de UTI a esmo, sem uma equipe preparada para essa finalidade, é uma situação meio que paliativa frente a toda essa situação caótica que a gente está vivendo. Então, muito além da abertura de leitos, a gente precisa de treinamento e capacitação de profissionais para que possam exercer essa atividade com excelência. Além dessa dificuldade, também tem a questão dos insumos, né, doutor? Muitas cidades aí relatando que está no limite, no final, né? E outras até faltando mesmo insumos, leitos, enfim, né? Isso já é a realidade aqui em Matão. Como está essa questão aí dos insumos? A falta de medicações e a falta de insumos, Alex, sempre foi uma preocupação nossa desde o início da pandemia. Sabíamos que em determinados momentos a necessidade e a demanda por esses recursos, por essas medicações, poderia extrapolar a capacidade de produção e a partir daí correríamos sério risco de desabastecimento. Então, nessas últimas semanas, principalmente nessa segunda onda, que se instalou com uma explosão, com um boom aí de novos casos internados e muitos desses caminhando para a necessidade de terapia intensiva, onde são usados determinadas medicações específicas para o manejo desses casos, principalmente os pacientes que necessitam de ventilação mecânica, drogas sedonalgésicas que são utilizadas para o paciente dormir e drogas bloqueadoras neuromusculares que servem para paralisar o paciente e acoplar melhor ele ao aparelho, ao respirador, poderiam entrar em falta. Então, essa é uma realidade. Hoje, em reunião com a farmácia aqui do hospital e mesmo em contato com outros colegas de outras UTIs, já há aí uma falta de quantidade necessária dessas drogas e essa falta pode se agravar nos próximos dias e comprometer sobremaneira os cuidados que a gente precisa prestar a esses pacientes que estão na UTI. Então, esse cenário que já havia acontecido aí na primeira onda, de maneira um pouco menos intensa, voltou a nos assombrar nesses últimos dias e realmente a gente está bem preocupado com isso. E diante dessa situação, doutor Flávio Bossetti, o que fazer para colocar na cabeça das pessoas que ainda acreditam que o vírus não mata, que o vírus não vai atingir ninguém da família dele ou ele mesmo, né? O que fazer para colocar na cabeça dessas pessoas, mas dessas que ajudam a piorar a situação, né? Tem alguns que não acreditam, mas ficam na deles, né? Não acredita acreditando, né? Mas tem alguns que não estão nem aí e acabam causando aí a disseminação do vírus, né? Se aglomerando, enfim, né? O que fazer para colocar na cabeça dessas pessoas que a situação está crítica, que está caótica nos hospitais? Olha, Alex, eu sinceramente não sei como responder essa pergunta para você.
mediante a tudo que nós profissionais da linha de frente nos manifestamos, nos expressamos, avisamos de novo, e uma boa parte da população continua negando, continua não acreditando ou fingindo não acreditar naquilo que a gente está atravessando, eu sinceramente não conheço soluções para que a gente atinja esse objetivo. Talvez muitas pessoas que têm essa mentalidade só vão realmente compreender a gravidade de tudo que a gente está atravessando quando tiver numa situação delicada, quando tiver com algum conhecido, algum familiar, algum amigo aí afetado por essa doença terrível. Infelizmente, é assim que acontece em alguns casos. Mas, de qualquer forma, a gente não vai desistir, a gente vai continuar alertando. É obrigação nossa, né, já que somos nós que estamos no olho do furacão, e a gente quer o bem da sociedade como um todo, né? Justamente porque uma das coisas que eu acho que mais nós da linha de frente temos crescido é na questão da empatia, de saber se colocar no lugar do próximo. E essa pandemia tem nos ensinado muito em relação a isso, né? Os dramas que a gente vive, as tragédias que a gente observa, as tragédias nas quais a gente está lá do lado do paciente, fez com que esse sentimento, muitas vezes adormecido dentro da gente, voltasse a florescer, né? E eu acho que a empatia é uma das grandes qualidades do ser humano, ao lado de outros. É por isso que a gente não vai desistir, a gente vai seguir em frente e a gente vai continuar lutando, não só ali no campo de batalha, mas para que fora do campo de batalha as pessoas que fazem parte da sociedade possam realmente entender isso e nos ajudar para que de mãos dadas a gente possa sair desse pesadelo o quanto antes. Sem dúvida alguma, viu? É o momento que nós precisamos aí estar juntos, né? Dr. Flávio Bossetti, intensivista do Hospital Carlos Fernando Malzone, responsável pela UTI, muito obrigado pela sua preciosa participação, trazendo informações muito importantes, né, para todos, né? E quero deixar aqui, em nome de toda a equipe do Microfone Aberto, o nosso parabéns, o nosso agradecimento, né, por tudo que os médicos, os enfermeiros, todos aí do hospital estão fazendo por nós. Então, gostaria aqui, né, de publicamente aqui pedir para todos aqui uma salva de palmas a todos aí da saúde, né, de Matão, né, agradecer por tudo que vocês vêm aí fazendo todos os dias, né, porque não deve ser fácil, né, gente? Você levar isso, né, durante uma semana já é difícil, né? Uma noite de um plantão já é difícil. Imagina estar nessa pegada aí há mais de um ano, né? Então, deve ser muito difícil. Por isso, o Dr. Flávio Bossetti, gostaria aqui de agradecer e levo aqui o nosso agradecimento a todos os profissionais aí do Hospital Carlos Fernando Malzone, viu? Eu aqui agradeço, Alex. Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer participar com vocês. Estarei sempre à disposição. Talvez com algum atraso, né? Mas me coloco à disposição aí. E peço que vocês continuem rezando por nós, para que, como você mesmo disse, tenhamos nossas energias renovadas e essa exaustão, tanto física quanto mental, que muitos da linha de frente têm sentido, possa ser dissipado, né? E dessa forma que a gente chegue no fim da guerra e saia dela vencedores. E o mais importante de tudo, pessoas melhores, né? Eu acho que depois de tudo isso a gente tem que sair dessa situação melhores, humanamente, espiritualmente, pois de uma certa forma acredito que a humanidade está sendo testada. Então,
fica meu abraço para vocês, um beijo no coração de todos e que Deus os proteja. Até logo, até uma próxima. Amém. Até uma próxima aí. Dr. Flávio Bossetti.